Há 101 dias sem chuva, o Distrito Federal entrou em estado de emergência. A umidade relativa do ar chegou a 9% esta semana, o menor índice registrado em todo o ano. Com o tempo seco, a ordem é redobrar os cuidados com a saúde. O céu limpo e o forte calor lembram a população diariamente da seca e mostram que não há nem sinal de chuva para o DF. Chuva que já não cai na capital há 101 dias. Por conta disso, a umidade não para de cair e o Distrito Federal chegou ao estado de emergência. Nesta quarta-feira, a umidade do ar ficou em 11%. Infelizmente, é uma circulação de uma alta pressão, mais ou menos a 5 km de altura, e que os ventos são, vamos dizer assim, vêm de cima para baixo. Com isso, inibe qualquer formação de nuvens e forma essa área de massa de ar quente em superfície que nós estamos passando. Isso contribui muito para a baixa umidade e altas temperaturas. O período sem chuva já é maior do que o do ano passado. Sem o efeito El Niño, o INMET espera que a chuva volte na segunda quinzena de setembro. A expectativa nossa é de que essa chuva deverá voltar a acontecer exatamente na climatologia da região, ou seja, na segunda quinzena de setembro a gente já espera algumas pancadas de chuvas em pontos isolados aqui do Distrito Federal. Na história do Distrito Federal, o maior período sem chuvas ocorreu em 1963, quando os brasilienses ficaram 164 dias sem que nenhuma gota de água caísse do céu. A última vez que o DF ficou mais de 100 dias sem chuva foi em 2011. Nesse período de seca, mais do que nunca, as atenções se voltam para a saúde. A pele é uma das que mais sofre com a exposição ao sol e à secura. Para evitar problemas, é preciso mudar alguns hábitos. O primeiro cuidado é hidratar-se. Então, todas as dicas que servem para hidratar o corpo de forma geral, elas são válidas para a pele. Então, beber muita água, evitar exercícios físicos em locais muito quentes, e preferir alimentos com alta carga hídrica, como frutas e alguns legumes. Preocupada com os efeitos da seca, essa escola da Zanorte também resolveu rever os hábitos e replanejar algumas aulas. As quadras de esporte foram substituídas pela piscina e por esse parquinho molhado, que ainda reaproveita toda a água usada. A medida já vem trazendo resultados dentro da sala de aula. A gente percebe, quando eles voltam para a sala, eles voltam mais focados, né, nas atividades, eles conseguem se concentrar melhor durante o decorrer das atividades. Um ambiente mais úmido, as crianças ficam mais tranquilas, elas vão para a sala de aula mais refrescantes, né, se sentindo mais refrescadas. A criançada aprovou a mudança e agora mal quer sair da água. Chuveiro, chuveiro, você é meu amigo. A partir de amanhã o Detran começa a cobrar o certificado de registro e licenciamento de veículos, aquele documento verdinho. Quase metade da frota de Brasília está irregular. Mais de 840 mil carros estão com a documentação irregular. São motoristas que não pagaram IPVA, licenciamento e seguro obrigatório. A partir de amanhã, o Detran vai começar as fiscalizações e cobrar o documento de 2017. Mas quem já quitou a dívida e não recebeu ainda o documento pode procurar atendimento no Detran ou no posto do Na Hora para retirar ele. Esses postos de atendimento também servem para resolver as pendências. O motorista que for pego dirigindo sem o documento recebe 7 pontos na carteira, paga uma multa que ultrapassa os R$ 290 e ainda tem o carro guinchado. Mais informações no site detran.df.gov. A presidência do Tribunal de Contas do DF revogou nesta manhã o ato que autorizava o pagamento retroativo de auxílio moradia a procuradores e conselheiros. O dinheiro vai ter que ser devolvido. O pagamento tinha sido liberado no último dia 18, um total de R$ 1.600.000. O caso gerou polêmica e foi denunciado pela Rádio Band News FM. A gente viu que as críticas aí surtiram efeito, Cláudio Humberto. Exatamente, mas a gente precisa destacar e até elogiar mesmo a demonstração de humildade da presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Aniceia Machado. Foi dela a decisão de revogar essa porcaria e fazer com que ela e os seus próprios colegas devolvam esse dinheiro que foi auferido de forma... Pode ter até
alguma aparência de legalidade esse pagamento retroativo de auxílio moradia, mas é uma das coisas mais ilegítimas que já aconteceram, que já foram perpetradas no poder público. Agora, para que os conselheiros do Tribunal de Contas do DF demonstrem efetivo comprometimento com a moralidade pública, tem que extinguir o próprio auxílio moradia. Não é razoável, não é aceitável que a população do Distrito Federal pague quase R$5 mil de auxílio moradia para conselheiros do Tribunal de Contas que ganham mais de R$30 mil por mês. Ainda que eles que morem em suas casas próprias, como é o caso de todos eles, ainda que isso aconteça, ainda que eles tenham casa própria, eles continuam recebendo o auxílio moradia de R$5 mil por mês, que é retirado do salário do povo pobre do Distrito Federal. A imensa maioria de trabalhadores, aquela grana que o governo tira do salário a título de imposto, serve inclusive para pagar regalias como essa. Então a gente continua aqui na expectativa de que o Tribunal de Contas faça mais do que revogar o pagamento retroativo do auxílio residência. Extinga, acabe com essa excrescência de uma vez por todas daqui para frente. O Congresso aprovou parte do texto da nova meta fiscal, o que obriga o governo a apresentar hoje um orçamento desatualizado. Os destaques da votação ficaram para a semana que vem. Quem explica melhor é Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Não adiantou aquela sessão que varou a madrugada, né, Renata? Pois é, Rodrigo, sessão longa, 11 horas de debate, de discussões, terminou por volta de 3h30 da manhã, pouco mais de 3h30 da manhã, por falta de quórum, ou seja, não tinha o número suficiente de deputados e senadores para votar esses destaques. Como você bem lembrou, o texto base foi aprovado, que prevê aí um déficit, um rombo de 159 bilhões de reais nas contas públicas deste ano e para o ano que vem, mas sem aprovação desses destaques, essa etapa não foi finalizada. Então é preciso aí esperar possivelmente até a próxima terça-feira. Então a oposição obstruiu, conseguiu adiar para a próxima terça-feira. E qual o problema disso? O problema é que o governo tem até hoje, dia 31 de agosto, para apresentar o plano orçamentário do ano que vem, ou seja, apresentar o que vai gastar, o que vai arrecadar. E esse é o prazo e realmente ele vai ter que entregar hoje, vai entregar logo mais às 4 horas da tarde, só que é um plano desatualizado, porque leva em consideração não essa nova meta, essa revisão de 159 bilhões de reais, isso para o ano que vem, mas um valor antigo, que é o valor de 129 bilhões de reais. A base governista diz que não vê muito problema, que a oposição conseguiu realmente com essa obstrução, conseguiu adiar, mas que não vê muito problema, porque aí esse plano ele vai ser atualizado, então o governo vai enviar nova proposta que vai ser atualizada. Com relação à reforma política, a gente vê aí, percebe aí que os passos não estão sendo dados, realmente está um tanto quanto atrasado, pelo menos na perspectiva que os deputados queriam, mas a expectativa é que o Senado vote hoje um projeto importante do senador Ronaldo Caiado, que prevê o fim da propaganda partidária e a restrição da propaganda eleitoral. Então as emissoras, elas ganham uma compensação fiscal, colocando no ar essas propagandas. Então isso não aconteceria mais, o partido que quiser ele vai pagar e esse dinheiro, algo em torno de R$1 bilhão, iria para o fundo, aquele famoso fundo para bancar essas campanhas. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando essas votações importantes. Fica tudo para a semana que vem. Exatamente. Olha, até parece que é a primeira vez que acontece isso, mas quase todos os anos eles não conseguem aprovar isso e entregar a tempo e a horas até o dia 31 de agosto. Já houve casos de essa votação ser realizada no fim do ano, imagine. Mas é preciso sim aprovar isso o quanto antes, até porque a alternativa é muito ruim para o conjunto da população brasileira. A alternativa será aumentar impostos. O Brasil teve uma dura derrota na OMC, a Organização Mundial do Comércio. O governo vai ter que retirar os incentivos fiscais concedidos a 3 setores da indústria. A OMC aceitou os argumentos do Japão e da União Europeia, que abriram processo contra a política industrial brasileira. O país agora tem prazo de 90 dias para suspender 7 programas de apoio voltados aos setores automotivo, de telecomunicações e informática implantados durante o governo de Dilma Rousseff. Juntos, eles já concederam mais de 25 bilhões de reais em incentivos em 7 anos. Segundo o relatório, os programas taxam excessivamente produtos importados em comparação com os nacionais, que recebem, em alguns casos, até mesmo isenção de impostos. A entidade considera essas medidas incompatíveis com as regras internacionais de comércio. O governo brasileiro deve recorrer da decisão, o que vai estender o caso até o ano que vem.
Nesse período, o programa Inovar Alto perderá a validade e os demais devem ser reformulados. Dessa vez o Brasil vai ter que recuar. Exatamente. E essa decisão, inclusive, coincide com a presença no Brasil, a semana passada, ele inclusive esteve com o presidente Michel Temer, do diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, o embaixador Roberto Azevedo, que é brasileiro e certamente deu ali um aviso prévio ao governo de que isso aconteceria. O fato é que o governo brasileiro, o governo Dilma, andou concedendo benefícios demais a indústrias amigas, por exemplo, a indústria automobilística, que ganharam isenção fiscal e também o governo ajudou essa indústria automobilística taxando excessivamente os carros importados. E é isso, exatamente isso que está sendo objeto de punição pela Organização Mundial do Comércio. É um vexame, mais um vexame que o Brasil enfrenta decorrente de decisões equivocadas do governo anterior. E vamos à lista do racionamento de hoje. Estão sem água o setor de indústria e abastecimento, Cruzeiro Velho, Parque Sul, Cidade Estrutural e condomínios do Jardim Botânico. Os moradores de Taguatinga Norte, incluindo algumas quadras da QNL, também entram no rodízio. O cronograma completo está no site caesb.df.gov.br. E a seguir no Minha Brasília, a conversa hoje é com a apresentadora e atriz Maria Paula. O Band Cidade volta já.